Boa tarde, Mamed. Boa tarde, meu querido Fernando. Boa tarde, Álvaro. E uma boa tarde para todos nós. Hoje, depois de tantos séculos, até milênios passados da história do judaísmo, muitos de nós ocidentais temos a sensação de que nós estamos diante de uma mensagem ultrapassada. Com licença. Com licença. Você tem razão. É o Levítico, a lei de amor. O meu tema não é esse. Agora o meu tema é Levítico, a lei do amor. Então tá bom, tá ótimo. Então tá bom. Vamos lá. Tá certo. Então nós temos a sensação de que a mensagem do judaísmo é uma mensagem que já está ultrapassada, uma mensagem que é antiga demais, de um povo muito primitivo, de uma série de equívocos, e nós vamos ao longo do tempo assim como que apequenando essa mensagem, restringindo o conhecimento que ela tem, como se ela se reduzisse apenas a uma frase: olho por olho, dente por dente. Mas na verdade, quando nós nos aproximamos da mensagem espírita, a gente começa a perceber que o judaísmo tem muita coisa para nos ensinar, na medida em que a gente distende o nosso olhar para observar não os aspectos literais que esse texto possui, não os aspectos intrínsecos que a gente muitas vezes encontra nos mandamentos que nós somos muito evocados a olhar no livro de Êxodo, no capítulo 20, os chamados 10 mandamentos, né? Não matarás, não roubarás. E a gente acaba se vinculando muito a essa ideia, mas a sabedoria judaica, o conhecimento judaico, ele é muito mais largo do que a gente muitas vezes imagina. Nós queremos achar que o texto hebraico está restrito apenas à Torá, tem uma quantidade razoável, eu encheria 2 mãos com o nome de obras religiosas judaicas, que são extremamente ricas de ensinamentos, além do que a própria Torá possui momentos de extraordinária beleza e que podem passar despercebidos por nós, se a gente não tiver uma atenção específica para tentar decifrar determinados enigmas que o texto possui. E é aí que nós vamos encontrar coisas interessantíssimas em um desses 5 livros que compõem a Torá: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São textos muito robustos de ensinamentos. Mas só para a gente poder ver o quanto que esses textos são dotados de uma quantidade enorme de sabedoria, nós vamos pensar para a nossa discussão de hoje à tarde um pedaço, apenas um trecho do livro de Levítico, mais especificamente o capítulo 19. E do capítulo 19 eu peguei só um pedacinho do capítulo 19, não foi nem o capítulo inteiro. E nesse trecho que eu peguei, Renata, dá para a gente perceber que existem ali também 10 mandamentos que a gente pode buscar. Existem 10 instruções que aparecem dentro desse texto do Levítico e que possuem uma sabedoria extraordinária. O primeiro desses textos, que podem ser interpretados à conta de mandamento, dizem o seguinte: quando fizerdes a colheita da vossa terra, o canto do teu campo tu não colherás. Então vejam, imaginem um campo que é quadrado. Quando eu vou fazer a colheita no meu campo, a regra no judaísmo é não colher os cantos da propriedade.
você tem que fazer a colheita em redondo. Então você tem um campo retangular que seja, você faz uma oval dentro dele e os cantos não podem ser colhidos. Não colherás os cantos da tua propriedade. Qual é o motivo de não colher a propriedade nos cantos, Ana Clébia? Por que a gente não colhe os cantos da propriedade? E o texto explica: não colherás e não cegarás e não colherás as espigas que tenham caído. Então, o campo é redondo e esse mandamento determina que você não colha. Sabe por quê? Ele vai dizer daqui a pouco por quê. Depois do segundo mandamento ele vai explicar. Então o primeiro deles é que a gente, quando for colher, colhe em redondo, tá? Não colhe no canto. Os cantos não podem ser colhidos, só o redondo da propriedade. Mandamento número 2: semelhantemente, tu não colherás as bagas que tenham caído no caminho. Você coloca tudo numa carroça, você colheu milho, na hora que você está levando, o milho cai na estrada, não pode colher. Então você nem colhe o que está caído no chão, na sua vinha, não colhe o redondo, os cantos da propriedade, e se você levar, o que cai no meio do caminho também não colhe. Ficou claro? Por quê? Está escrito aqui: deixá-lo-ás ao pobre e ao estrangeiro, porque eu sou o Senhor teu Deus. Aqui está um princípio da lei da caridade. Então, estava estabelecido na lei, que a gente às vezes acha que no judaísmo é uma coisa extremamente rigorosa. Não, aqui está colocado aqui no livro de Levítico, capítulo 19, chegando em casa vocês podem ver, 2 mandamentos aqui colocados para nós. O primeiro deles dizendo: você não colhe nos cantos, Surama, não colhe no canto, e também o que tiver caído na propriedade também não junta. Esse é do viajante, da viúva, do pobre, do órfão, do desprotegido, do faminto, do andarilho, de quem estiver passando. Então pensemos numa situação prática. Você faz uma viagem por uma estrada em Israel, você tem comida em cada lugar, que em cada campo que você vai, existe no canto da propriedade frutas que não foram colhidas, que são deixadas para o viajante. E se no segundo mandamento que temos aqui, você colheu, colocou, levou, se cair, não pode juntar. Botou na carroça e caiu, deixa. É do viajante, do pobre, do faminto, da viúva, do órfão, daquele que é o desprotegido, que vai ficar sem essa condição. Mais à frente, um terceiro mandamento também é colocado. Ele não está na sequência, tem outros no meio, mas eu quero destacar esse, que ele é bem interessante. Diz Moisés ao povo, trazendo um mandamento que o Senhor teria passado para ele: não oprimirás e não roubarás o teu próximo. Tá certo, esse não roubar já estava lá nos 10 mandamentos, verdade, mas o oprimir não está. E o que é a opressão? É o autoritarismo, é você oprimir as pessoas no sentido de você não dar a ela direitos, é você em casa que tem uma empregada que você esmaga, que você pisa, uma pessoa que está dentro do seu ambiente de trabalho, que obedece seu comando, e você vai e utiliza da sua autoridade para impor-se sobre o outro. Não oprimirás o teu próximo, não pode oprimir ninguém, capite? Não pode oprimir ninguém, não pode. Nós temos que trabalhar de maneira que a gente não oprima, que a gente viva em regime de igualdade com as pessoas. E isso é judaísmo, tá? O que eu estou falando aqui é judaísmo.
Dentro desse mesmo versículo, que depois em casa vocês vão procurar para ver, que é o versículo 13 do capítulo 19, tem uma parte que eu acho linda, minha mãe. Diz assim: a paga do jornaleiro, a paga do jornaleiro não dormirá convosco. Você contratou uma pessoa para roçar seu terreno, você contratou uma pessoa para fazer um serviço de uma diária. Um jornaleiro não é quem vende jornal, um jornaleiro é quem vende jornada, quem vende diária. A paga do jornaleiro não dormirá convosco significa, se a pessoa ganha por diária, não deixe de entregar para ela no final do seu trabalho o dinheiro que ela tem direito. Não é justo você pegar uma pessoa que ganha por diária e dizer: olha, passa fim do mês para receber que eu vou te pagar. Porque se ela ganha por diária, ela trabalha, ela ganha, ela trabalha, ela não tem salário, ela ganha no dia para usar no dia. Então, se você contrata um jornaleiro, um diarista, um chapa, e você diz para ele: passa a semana que vem para pegar, você matou o cara, ele não tem o que comer no dia seguinte. É um princípio de justiça e ao mesmo tempo um princípio de respeito, de não opressão. Se é para não oprimir o próximo, então não oprima. Não deixe com que a paga do jornaleiro durma com você, ou seja, até o final do dia você tem que dar um jeito de pagar o cara. Ele fez o serviço, estou sem dinheiro, eu vou no banco buscar, espera aqui, não vai embora, eu vou buscar e te trago. Mas você não deve deixar com que a pessoa não receba no dia que ela trabalhou. E isso é extremamente importante, porque é uma atitude de respeito com a sociedade em que se vive. Então, trabalhar olhando para a necessidade do outro, de maneira que você não explora a pessoa, mandando ela voltar no mês seguinte para receber uma diária, é um princípio de dignidade, de você dizer: você trabalhou, terminou? Está aqui seu dinheiro, você pode ir. Ela vai ter que comprar comida no dia seguinte, ela tem que ter dinheiro todos os dias. Se esse texto tivesse sendo feito hoje, né, seria: o pix do jornaleiro não dormirá convosco. Hoje com o pix é tão mais fácil, né? Mas a paga do jornaleiro não pode dormir com você. Você não pode ir para a cama dormir sabendo que você contratou uma diária de alguém e você não pagou. Ela não dorme com você, ela pode ficar até à noite, mas você vai dar um jeito, porque ela não vai dormir. Conosco a diária do jornaleiro não pode dormir. É lindo, né? É lindo isso. Então aqui nós temos um terceiro e um quarto mandamento: não oprimirás o teu próximo, oprimirás o teu próximo, e também a paga do jornaleiro não dormirá convosco. Temos um quinto, que são dois, mas são muito parecidos, vamos tratar como se fosse um só. Quando a gente lê a primeira vez, ele parece não ter muito valor, parece não ter muito sentido. Diz ele: não amaldiçoarás o surdo, e não colocarás tropeço diante do cego. Às vezes a gente lê esse texto, passa por cima dele: tudo bem. O que é amaldiçoar um surdo? A pessoa não ouve, ela é surda, e você faz isso com ela porque ela é surda, sabe? Você fica falando mal dela porque ela é surda. Então você debocha de quem é surdo, você faz atitudes de desrespeito com as pessoas que não são capazes de ouvir e de entender. Não é só o surdo no sentido do ouvido, mas às vezes você tem um pai ou uma mãe sequelada dentro de casa, que não é mais capaz de compreender o que está sendo dito, e você humilha, você xinga, você debocha, exatamente porque ele não tem mais condição de corresponder a uma expectativa de entendimento. Às vezes você tem em casa
um parente que é doente mentalmente, tem um transtorno mental ou uma doença de caráter intelectual, e você tripudia em cima disso, sabe? Você brinca, você debocha, você diminui a pessoa. Então, quando fala que não amaldiçoarás o surdo, não deboche da pessoa que não é mais capaz de entender você. Não humilhe as pessoas que não são mais capazes de verdadeiramente entenderem o sentido maior que a vida possui. Não faça isso com você. Não se transforme em alguém que se tornou cruel e insensível diante das dores do outro. E nesse segmento, o mesmo versículo diz assim: não amaldiçoarás o surdo e nem colocarás tropeço diante do cego. O que é colocar um tropeço diante do cego? É você saber que a pessoa não enxerga e você coloca o negócio na frente só para ela tropeçar e cair. Aquela brincadeira de mau gosto que as pessoas fazem de tirar a cadeira de quem levanta e a pessoa tenta sentar e cai no chão, que é uma brincadeira muito séria, que muitas pessoas já ficaram sequeladas por conta dela, que machuca a coluna. É uma coisa assemelhada. Você tem uma pessoa, ela não enxerga, e você se prevalece do fato de que ela não enxerga, e aí você bota um tropeço na frente dela, você põe uma coisa para ela cair, para você rir, para você achar bonito que ela tropeçou. Como também são cegos todos aqueles que não são capazes de enxergar do ponto de vista emocional, todos aqueles que estão limitados não é apenas pela visão, mas pela capacidade de entendimento, e que você faz armadilhas para capturar as pessoas, faz armadilhas para que elas caiam, para que depois você fique rindo da condição de fragilidade que o outro possui. Prevalecer-se muitas vezes da nossa astúcia, da nossa inteligência ou da nossa autoridade para colocar armadilhas para que os outros caiam nas armadilhas. E isso quem fazia eram os homens da caverna, que cavavam um buraco e colocavam palha por cima para que os animais caíssem nas armadilhas. Nós incorremos neste item não somente quando fisicamente colocamos tropeços físicos diante dos cegos físicos, mas todos nós que, sabendo da dificuldade de entendimento que determinadas criaturas têm, nos prevalecemos da nossa habilidade para enganar os outros. No livro Sinal Verde, André Luiz, tratando sobre essa questão, diz: não armes ciladas afetivas para ninguém. Não armes ciladas afetivas, são ciladas de sedução. Não armes ciladas afetivas para ninguém, porque você se precipitará dentro delas. Você arma uma cilada para uma pessoa, e quando você vê, você está enredado na cilada, é você que caiu nela, porque você faz para seduzir o outro, e quando você percebe, você se torna vítima do próprio processo que você criou. Seja porque materialmente nós nos tornamos vítimas daquilo que a gente gera, ou seja porque espiritualmente nós assumimos um compromisso com a lei de causa e efeito, na hora em que nós nos utilizamos dessa facilidade que a gente tem de seduzir, de envolver, para trazer pessoas para a nossa dependência afetiva, nossa dependência emocional. Então não arme ciladas afetivas para ninguém, porque você se precipitará dentro delas. Nós temos assim, portanto, um texto de Moisés
extremamente voltado para um aspecto de justiça trançado com misericórdia. A gente não consegue aqui separar, isso é justiça, isso é bondade, porque Deus é justo e bom ao mesmo tempo. Então ao mesmo tempo que é um princípio de justiça, é um princípio também que a gente pode dizer que seja um princípio de misericórdia, de bondade. O sexto desses versículos que apresentam mandamentos dessa ordem está na sequência do texto, no item 15, aonde Moisés traz para o povo a seguinte notícia de um mandamento divino: não farás injustiça no juízo. O que é injustiça no juízo? Eu vou ter que decidir uma coisa, eu vou decidir, então eu tenho que decidir. Então eu tenho que decidir, mas não é para decidir com injustiça. E aí ele dá a dica do que a gente deve fazer para não decidir com injustiça. Não respeitarás o pobre, nem honrarás o poderoso, mas com justiça julgarás o teu próximo. O que ele quer dizer é assim: não é porque a pessoa é pobre que você vai pender para o lado do pobre. Não, mas ele é pobre, vou pender. Não vai pender. Então vai pender para o lado do poderoso? Não, também não vai. Não vai pender nem para o lado do poderoso e nem para o lado do que está desprovido. Agirás com justiça no julgamento de teu próximo. Então, nem protegerás a figura do chamado pobre, e nem tampouco farás de tal sorte que tu venhas a favorecer em excesso aquele que está na condição de ser efetivamente considerado como poderoso. A julgar as pessoas com justiça, trabalhar dentro de uma leitura que considera todos os indivíduos absolutamente iguais. Nós temos ainda alguns mandamentos que ainda sobraram. Nós temos um sétimo que diz assim: não andarás com o mexeriqueiro do teu povo. O que é mexeriqueiro? Aqui no Ceará não tem essa palavra. Mexeriqueiro é a pessoa que faz o quê? Faz fofoca, faz fake news. Se fosse para hoje era fake news, né? Não, então a pessoa faz fofoca, a pessoa leva aí traz. Está sabendo que fulano falou de ti? Está sabendo que ele falou aqui? Então não ande com pessoas que esticam conversa. Não é para andar com pessoas que esticam coisas que falam mal de outras pessoas. Livro dos Médiuns, item 266, Allan Kardec enumerando as características dos espíritos superiores, dos espíritos bons, ele diz: os bons espíritos não se comprazem em divulgar o mal de outrem. Então, se você vai para uma reunião mediúnica e tem um espírito desencarnado que diz assim: está sabendo do que fulano fez? Nem precisa terminar, você já sabe que, se isso vale para os desencarnados, isso vale para os encarnados também. Aquela pessoa que começa a conversa do tipo: tu está sabendo? Não, nem quero saber. Porque não andarás com o mexeriqueiro do teu povo significa não te mete em confusão. Eu pergunto, quantas vezes a gente se meteu em confusão porque andou com o mexeriqueiro? Não, mas fulano sabe porque ele foi falado para ele. Então, cara, não te mete. Não se meta com o mexeriqueiro, não se meta com quem fofoca, com quem fala mal dos outros. Quando Pedro fala de Paulo, eu sei muito mais de Pedro
do que de Paulo, porque a pessoa que fala de alguém, muito provavelmente fala de você também, gosta. E olha, eu não quero criar preocupação para ninguém, mas esse hábito que a gente tem da chamada maledicência é considerado dentro do judaísmo como uma das coisas mais graves que a gente pode ter, chamado de lashon hará. Você tem que aprender a não ficar falando mal das pessoas, ver as coisas e não ficar comentando. Pessoas que comentam muito, tenha prudência. Olha, a gente ganha muito se a gente, fulano fala muito dos outros, cumprimenta e tal, mas não estica a conversa. Sócrates dizia que as pessoas podem ser agrupadas em 3 tipos, minha mãe. Um tipo são as pessoas que falam de ideias. Pessoas interessantes falam de ideias. Pessoas comuns falam das coisas. Vai chover, não vai chover. Comida está quente, comida está fria, estou com fome. E pessoas medíocres falam de pessoas. Selecione as amizades medindo que tipo de notícia as pessoas lhe trazem. Quem traz muita informação de outros, fique esperto. Então diz aqui assim: não andarás com o mexeriqueiro do teu povo. Esse é o 7º, tá? Não andarás com o mexeriqueiro do teu povo, e não te porás contra o sangue do teu próximo, porque isso geralmente dá confusão e dá sangue. Porque na hora que você se mete a andar com o mexeriqueiro, você se coloca contra o sangue do seu povo, porque eles vão acabar brigando, vão acabar discutindo, e vai sobrar para você. Você vai ser envolvido, você não tinha nada a ver, mas só de você estar perto pegou. Então cuidado, não andemos com as pessoas que gostam de falar mal dos outros. Número 8. Para a gente conhecer um pouco mais de judaísmo. Número 8, versículo 17 diz: não odiarás a teu irmão no teu coração. Não odiarás o teu irmão no teu coração. Significa que não é para a gente odiar as pessoas lá no fundo da alma, assim, lá no cerne do coração. Então, não odiarás o teu irmão no teu coração. Ou seja, não estou dizendo para não ter raiva. Quer ter raiva? Tenha, mas não odeie no coração. Odiar no coração é a pessoa que o queixinho treme quando fala: eu odeio você com todas as forças da minha alma. Esse aqui está odiando no coração. E não estou desejando mal a ninguém, mas a probabilidade de reencontro no amanhã é grande, ó. É grande. E nesses tempos de polarização política, eu sugiro que a gente odeie pouco, para a gente não reencarnar na família de ninguém. Eu prevejo, Fernando, que vão ter creches enormes no Brasil, porque vão ter famílias assim com milhares de filhos, porque tem muita gente para nascer filho de outras pessoas no Brasil, pelo tanto que odeia, vai nascer tudo grudado. Então, enquanto estamos a caminho, solta a criatura, para você fazer uma nova história de vida. Então não odiarás o teu irmão no teu coração. Joana de Ângeles, no livro 6 da série psicológica, chamado Autodescobrimento, capítulo 10, ela diz o seguinte: se alguém fizer raiva para você, sinta a raiva que ela fez, sinta. E se for necessário, procure a pessoa e diga para ela: você me fez raiva, eu fiquei com raiva do que você fez. Ou você procure alguém que seja da sua confiança e diga:
eu estou com muita raiva de fulano. Esse é o passo 1. Passo 1, sinta a raiva e diga para a pessoa ou para alguém. Passo 2, qual é o passo 2? Liberte-se da raiva. Porque às vezes a gente quer viver assim, não, eu não senti raiva nenhuma, tá aí que eu nem, e tá com raiva, e não está nem dormindo, assim, eu não, daí que eu não senti foi nada. Olha, não senti nada, já faz 3 dias, 10 horas e 47 minutos e eu não estou sentindo a menor falta. Então assim, tem que tomar cuidado para a gente não fingir para nós mesmos. Então, não odiarás o teu irmão no teu coração, é não deixar que aquilo se agasalhe no coração. Mas se você vai sentir raiva, sinta, mas tire, faça contato com as suas imperfeições, depois trabalhe para tirar, porque senão ela vai para dentro do coração. E aí, seguindo a recomendação de Joana que Moisés já deixou não sei quanto tempo, diz assim, ó: não odiarás o teu irmão no teu coração. E conforme Joana diz, Moisés fala: não deixarás de repreender o teu próximo. Ok? Não deixa. Se ele fez alguma coisa, procura e repreende. Olha, eu não gostei do que você fez, acho que não foi legal o que você fez. Então, não deixe de repreendê-lo se ele fez alguma coisa errada. E aí diz assim o texto: e dele não sofrerás pecado. Ou seja, se você for assertivo, isso aqui demorou uns 5.000 anos, 5 é muito, né? Demorou aí uns 3.000 anos, 3.000? Mais, 3.300 anos, para a gente criar um termo para representar isso aqui. Chama-se assertividade. Você tem que ser assertivo. Diga para a pessoa que você está, olha, não gostei, ou eu gostei, isso ficou bom. Demorou 3.300 anos para a gente descobrir que Moisés estava certo lá atrás, quando disse, olha, não deixarás de repreender teu próximo e por causa dele não sofrerás pecado, mas não deixarás com que o ódio chegue ao teu coração. Fala para o outro. Número 9. Não te vingarás. Está tudo bem, minha mãe? Está tudo bem? Não te vingarás e nem guardarás ódio, ira contra os filhos do teu povo. Está vedado o desejo de vingança na Torá. Não pode se vingar. O cara fez, vai pagar o que eu fiz. Vou acabar com a vida dele. E a gente faz isso. Quando as pessoas dizem assim, mas é uma lei muito horrorosa, né? Olho por olho, dente por dente, a pessoa vai lá, tira o olho do outro que arrancou. Mas sabe o que acontece? Hoje a pessoa ofende uma outra pessoa, aí se ele me ofendeu eu vou lá e vou matar. Então ele foi ofendido, eu vou lá e mato o cara porque ele me ofendeu. Então, se é para aplicar a lei de Italião, ele ofendeu você, então agora ofenda ele do mesmo jeito. Mas eu queria ofender 2 vezes, não é só uma. Quantas vezes ele ofendeu? Só uma, então é só uma vez e está liquidada a fatura. Gente, isso é um progresso maravilhoso, porque até hoje muitos de nós estamos numa fase pré-mosaica. O cara dá um tapa e depois ele vai morrer porque ele me deu um tapa. Não, se ele deu um tapa, agora você vai dar só um tapa nele. Isso se fosse na época de Moisés. Quando chegou em Jesus, que mandou dar outra face, ele ficou pior ainda. Mas não te vingarás e não guardarás ira do teu irmão, significa que está vedado em nós essa movimentação para dar o troco no outro desde Moisés. Desde Moisés, que dizia não pode se vingar. Aí veio Jesus, que reforçou a fala, falando do amor aos inimigos, não quiser a capa da túnica, falou mais um monte de coisa, mas a gente ainda está lá agarrado numa fase pré-levítico, ainda nos vingando das pessoas. Não te vingarás
e não guardarás ira contra os filhos do teu povo. Aqui nós temos um problema, né? Porque é contra os filhos do teu povo, né? Não é contra os filhos do outro povo, é só do meu povo. Então, do meu povo é o meu povo, do outro povo é outro povo, porque... Mas é assim mesmo, a lei de Moisés, ela é muito ligada ao povo de Israel. Então, entre nós temos que nos perdoar, temos que viver em paz. Outro povo lá é outra conversa, né? Então, isso é uma outra coisa para resolver. E é dessa coisa que trata o último desses mandamentos, que muitos cristãos acreditam que seja uma fala de Jesus e não é. É do Antigo Testamento. Mas o que tem de cristão que diz isso achando que foi Jesus que falou, está muito enganado. Livro do Levítico, capítulo 19, versículo 18, parte final dele diz, no início fala: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, ponto e vírgula, agora a parte que nos interessa, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa frase, amar o próximo como a ti mesmo, é do Antigo Testamento, é do Levítico. É do Levítico. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor na Torá, ele aparece pouquíssimas vezes. No livro do Gênesis, que o Álvaro estava comentando, ele aparece 2 vezes. Ele aparece a primeira vez quando se refere ao relacionamento entre Isaac e a esposa dele, Rebeca, em que ele diz: Isaac amou Rebeca. É a primeira vez que aparece o amor aí, mas este amor que está ali é o amor homem-mulher. A segunda vez é com a história do filho dele, quando diz: e Jacó amava mais Raquel do que a Lia. Novamente o amor aqui está colocado no sentido do relacionamento homem-mulher. A terceira vez que aparece é essa: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Somente no livro do Levítico é que vai aparecer de maneira efetiva esse sentimento de amar ao outro de forma transcendente. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E é preciso uma visão profundamente reflexiva para que a gente possa compreender que para amar ao outro, eu preciso amar a mim mesmo. Eu não tenho condição de amar se a mim mesmo não fui capaz de desenvolver o sentimento de afeto. Então é um processo de círculo vicioso, em que eu amo a mim mesmo e eu amo o próximo, e eu amo a mim mesmo e eu amo o próximo, e como eu amo o próximo, eu amo a mim mesmo. Só que para eu amar a mim mesmo, eu preciso perceber que eu sou importante. Ninguém ama aquilo que não tem importância. Então, para que eu consiga descobrir a necessidade de amar a mim mesmo, eu preciso descobrir que eu sou importante. E é isso que a gente vai ter a chance de perceber quando nós nos aproximamos da mensagem espírita, que nos conta que nós somos um espírito imortal a caminho da felicidade. A doutrina espírita diz que nós fomos criados simples e ignorantes, caminhamos para a perfeição, e um sinônimo de perfeição seria a felicidade. Então a gente caminha na direção da felicidade, mas para que a gente alcance esta felicidade, nós temos a necessidade imperiosa de um sentimento. Se eu não tiver esse sentimento, eu não alcanço a felicidade. Esse sentimento, vocês sabem qual é? Vou dar uma dica. Tem um filósofo goiano chamado Zezé de Camargo, que ele disse qual é o que a gente tem que ter para conseguir chegar a ser feliz.
Vou dar mais uma dica. Larararara. Exato. Outro dia eu fui falar isso numa palestra e teve uma moça que me chamou a atenção, dizendo que eu estava errado, porque o amor que o Zezé de Camargo fala é o outro lado do Jacó, do Isaac, que é o amor entre pessoas, entre homem e mulher, entre indivíduos, mas que o amor que Jesus fala é outro. É verdade, mas é só para vocês gravarem a ideia, não é para tomar de maneira absoluta. Então, o amor é a condição essencial. É por isso que Deus, na verdade, não pode nos dar um vale. Ele diz assim: me dá um vale, Senhor, de felicidade, já que eu vou ser feliz, entrega logo um bocado agora. Não tem como dar vale, porque a felicidade, ela é uma decorrência do amor. Na medida em que eu amo, é que eu aprendo a ser feliz. Quanto mais eu odeio, mais infeliz eu me torno. Assim, portanto, quando esse texto vem nos trazer a informação de que o amor ao próximo é efetivamente o grande instrumento de libertação das nossas almas, a gente vai perceber que sim, a leitura que a doutrina espírita vai nos oferecer sobre o sentido do amor é a condição inarredável para que a gente alcance a verdadeira felicidade. Não tem outra maneira da gente alcançar isso, porque na medida em que eu descubro que eu sou um espírito imortal, eu acho que eu sou tão importante. Meu Deus, eu sou uma alma transcendente, então eu me apaixono por aquilo que eu sou e eu quero me dar a felicidade. E ao descobrir um propósito superior para a vida, eu me descubro amando a mim mesmo e consequentemente amando ao próximo. Não dá para realizar um trabalho de autoconhecimento sem a compreensão plena do sentido da vida, conforme já nos asseverava o Buda no primeiro passo do caminho óctuplo que ele nos propõe, como também o primeiro passo do caminho dodécuplo que Joana de Ângeles nos mostra no capítulo 5 da obra terceira da série psicológica, o livro Plenitude. E só para terminar minhas palavras, para que a gente não fique olhando o judaísmo de longe, sem nenhuma pretensão de nos aproximarmos porque a gente não vai encontrar o que quer, eu encontrei no livro que o professor Severino e o Álvaro estão publicando. Como é que vai ser o nome do livro, professor? Parábolas de Jesus. Eu encontrei no livro deles, que ainda está no prelo para sair, mas eu já tive a chance de ler. Encontrei no prefácio, um trecho no prefácio sobre uma resposta dada pelos Espíritos a Allan Kardec, questão 628 de O Livro dos Espíritos, e eu quero terminar a minha fala lendo esse trecho. Dizem os Espíritos a Kardec: para o estudioso, não há nenhum sistema antigo de filosofia, nenhuma tradição, nenhuma religião que seja desprezível, pois em tudo há germes de grandes verdades, que se bem pareçam contraditórias entre si, dispersas que se acham em meio de acessórios sem fundamento, facilmente coordenáveis se vos apresentam, graças à explicação que o Espiritismo dá de uma imensidade de coisas que até agora vos afiguravam como sem razão alguma e cuja realidade está hoje irrecusavelmente demonstrada. Ponto. Fechando a minha fala: não desprezeis, portanto, os objetos de estudo que esses materiais vos oferecem. Ricos são eles de tais objetos e podem contribuir grandemente para a vossa instrução. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos. Muito obrigado, uma boa tarde a todos.